Olá, turma do nono ano, vamos lá, iniciando mais uma semana de atividades, continuando com as nossas aulas, não é isso? Então, a aula de hoje ainda dando continuidade ao estudo de funções, certo? A aula de hoje a gente está na página 107 e então nós vamos estudar retas verticais e retas horizontais, certo? A aula anterior foi sobre retas crescentes e decrescentes, hoje vai ser sobre as retas verticais e horizontais. Quem tiver com o livro, página 107, certo? Então, quando representamos uma reta no plano cartesiano, ela poderá, em alguns casos, formar com o eixo x ou o y um ângulo de 90 graus. Como vocês podem ver aí no enunciadozinho, ambas, estão vendo aí, a horizontal, tanto a horizontal quanto a vertical, elas estão formando o quê? Um ângulo de 90 graus, não é isso? Por isso que elas recebem esses nomes, retas verticais e retas horizontais. Quando ela forma, ou no ângulo X ou no ângulo Y, no eixo, no caso, um ângulo de 90 graus. Vamos lá, começando pelas verticais. Então, são retas que interceptam o eixo X, certo? Perpendicularmente, formando um ângulo de 90. Como a reta só irá interceptar o eixo das abscissas, ou seja, só terá valor de x, certo? Como ela está cortando e formando um ângulo de 90 graus, nesse caso, esse ponto ele só vai ter o ponto x, ou seja, vai ser determinado o número de x e o y vai ter quem? Zero, não é isso? Que quando a gente tem um par ordenado em x, o y0, a gente marca no x. Quando a gente tem o ponto 0 em x e algum número no y, a gente marca no próprio número. A gente só marca o ponto 0, ou seja, a nossa origem, quando a gente tem o ponto 0, 0, não é isso? Já foi estudado aqui também. Então, nesse caso da reta vertical, ela vai estar cortando apenas quem? O ponto x. A gente não vai ter valor de zero, no caso, nesse nosso par ordenado, não é isso? No livro de vocês, a gente tem um seguinte exemplo aqui. X igual a 2. Aí, lembram qual é a fórmula que a gente calcula as funções? Ax mais b igual a 0, não é isso? Aí foi feito aí o nosso gráfico. Marcamos o ponto 2. No x, no caso, o nosso y, aí representa quem? 0. Estão vendo aí a retazinha grifada de rosa cortando apenas o eixo x. É o que nós chamamos de reta vertical. Ela vai estar cortando apenas nosso ponto x. Ou positivo ou negativo, certo? Independe se vai estar do lado da direita ou da esquerda. Tanto pode ser do x quanto do y. E aqui ele também me colocou no livro de vocês um diagrama com o ponto 2. Aí nós temos quem? O domínio e o nosso contradomínio. Nosso domínio é quem? Nosso domínio é o diagrama de onde está saindo. Nesse caso aí nós temos o número 2. E o nosso contradomínio é quem? 5, meio, 2 e 1. Podemos dizer que ele é uma função ou não? Vejam aí que ele já está me dizendo o quê? Ele não é uma função, porque tem que ter apenas um associado. Nesse caso aí, a gente está tendo quantos? 3, certo? Então, nesse caso, ele não é uma função, certo? Mas ele no nosso gráfico, ele forma o quê? Uma reta vertical. Aí, agora a gente vem para as retas horizontais. Então, no livro de vocês, ele me diz o seguinte. Nesse caso, temos os elementos do domínio,
com a mesma imagem. Com isso, temos uma função constante, certo? Nós temos uma função constante. Função constante, a explicaçãozinha está aqui do outro lado do livro de vocês. Ele me diz o quê? Ao considerar um número real, chama-se função constante toda função de R em R definida por f de x igual a c. Então, para que ele seja uma função constante, o domínio da função é o conjunto dos números reais. Lembra quem são os números reais? Então, é aquele conjunto que a gente tem números positivos, números negativos, números fracionários e assim vamos lá. Só que nesse caso, ele também, para a gente identificar uma função constante, o nosso conjunto ele é formado, ele é um conjunto unitário, ele vai ter o quê? Apenas um termo, certo? Mas o que a gente veio falar mesmo foi sobre como é essa reta horizontal. Ela é o inverso da vertical. No caso da vertical, ela cortava apenas quem? O ponto X. Já a horizontal, ela vai estar cortando quem? Apenas o ponto Y. Mas lembrando que para ser vertical ou horizontal, ou em X ou em Y, a nossa reta tem que estar formando, vejam aí, o nosso ângulozinho de 90 graus, porque em alguns casos a gente pode ter uma reta declinada, onde ela não vai estar formando um ângulo de 90, então a gente não pode dizer que essa reta ou ela é ou horizontal ou vertical, dependendo de onde ela esteja cortando, certo? Para a gente verificar se ela é horizontal ou vertical. O primeiro passo que a gente deve verificar aí, estão vendo aí o casinho e ao lado dele esse tracinho com um pontinho? Isso aí é o que representa o nosso ângulo de 90 graus, certo? Se ele não formar um ângulo de 90 graus, ou seja, a gente não pode denominá-lo como horizontal ou como vertical. Aí ele me deu um exemplo aí no livro de vocês, que é para h de x igual a 3. Estão vendo aí? O nosso x, ou o nosso y, desculpe, cortando aí nosso eixo y, ou seja, quando a gente tem o par ordenado que vai topar apenas em um número, lembra que o nosso par ordenado vai ser formado. Nesse caso aí, nosso par ordenado é como se ele fosse quem? 0 para x e 3 para y, não é isso? Aí ele me diz o que? É um conjunto unitário? É, porque ele é formado apenas por quem? Pelo número 3, certo? Ela é uma função constante. Aí, quem é a nossa imagem? Estão vendo aí? A imagem é o número 3. Estão vendo aí? Nosso conjunto unitário. Aí, ele colocou o seguinte diagrama. Colocou 1, 2 e 3. Lembram quem é a nossa imagem? A nossa imagem são os valores que o primeiro diagrama tem no segundo que tem associados. Aí, no caso, ele colocou o diagrama 1, 2 e 3 no domínio e o nosso contradomínio é o 3. E o nosso contradomínio também vai ser a nossa imagem, certo? Porque todos os termos do primeiro diagrama estão associados a ele. Ele tanto é a imagem quanto ele é o nosso contradomínio, certo? Nesse caso aí, ele acumula as duas funções. E ele me disse que ele também é o quê? É uma função. Por quê? Os associados do primeiro diagrama têm apenas um associado no segundo, certo? Independe se para os termos do nosso domínio seja o mesmo contradomínio. Agora, eles só devem ter o quê? Apenas um. Número 1 está associado ao 3, o 2 ao 3 e o 3 ao 3, certo? Lembram que a regra para que ele seja uma função é que o primeiro diagrama, os elementos dele, tenham apenas um associado no nosso contradomínio. Nesse caso aí, o nosso contradomínio também é a nossa imagem. Por quê? A nossa imagem são os elementos associados ao nosso domínio, certo? Só relembrando assim para vocês distinguirem, não esquecerem como o que é a função, o que é que deve acontecer para a gente diga que ele é uma função, certo? Nesse caso do segundo exemplo da reta horizontal, ele é uma função. Já no da reta vertical,
Aí no livro ele não é uma função, porque o primeiro termo tem mais de um associado no segundo diagrama. E nesse caso, ele tem apenas um associado, certo? Aí relembrando o quê? Para que a gente defina como reta horizontal ou reta vertical, nosso par ordenado vai ser formado apenas por um número, o outro vai ser o zero, não é isso? E nós vamos montar, no caso, para a reta vertical, corta apenas o eixo X. E para a reta horizontal, ele corta apenas o eixo Y. Ou para positivo ou negativo, certo? Então, tô deixando aí essas questõezinhas, são poucas, mas eu quero que vocês tentem pelo menos fazer e eu faço a correção na próxima aula, certo? Então, boa semana, bom início de semana, tchau e até a próxima aula.